Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Graças a Deus, mais um dia que estamos juntos, pedindo ao Pai a permissão para que os amigos espirituais possam estar aqui hoje, nos assistindo. Quantas vezes esses irmãos nos visitam em nossos lares, observando como é a nossa vida, como está o nosso organismo, mas principalmente como são as nossas tendências diante das escolhas. Temperamento, né? Personalidade é uma coisa muito grande. Consciência é uma coisa muito grande. Temperamento, muitas vezes, é aquilo que a gente tem usado na reencarnação. Nem sempre corresponde à nossa verdade interna. Quantas vezes a gente teve a intenção de uma coisa, acabou fazendo outra, metendo os pés pelas mãos. Então, o temperamento tem machucado muito a gente. Às vezes, esse temperamento está sendo pautado na ansiedade, no medo coletivo, numa histeria até. E aí a gente perde a paz. Agora vejam, a importância de momentos como esse, do silêncio, por exemplo. Não só o silêncio que sai do nosso corpo, né? Tem gente que anda arrastando chinelo, né? Vai batendo porta. Né? Não é então só falar alto. Parece que a gente está expressando uma dor através do tumulto que a gente vive. Então, silenciar começa no pensamento. E não é fácil, hein, gente? Quantas vezes a gente quer dormir e aí vem. Pula carneirinho, vem uma... Os carneirinhos invadem a nossa cabeça. A gente não consegue nem contar os carneirinhos para relaxar. Vamos treinar isso agora também? A espiritualidade vai estar trabalhando. Nós médiuns, como a gente sempre lembra, somos só um instrumento e bem falho, por sinal. Bem falho. Mas a espiritualidade amiga tem tanta caridade que usa até da gente para tentar aproximar o ser humano da espiritualidade maior, que não deixa de ser de Deus. Para não esquecer, dia 3 de setembro agora, uma quarta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos receber a visita do irmão Tadeu, lá de Araxá, de Minas. Convido a todos. Eu sei que a casa é pequena, né? Se convidar todos mesmo, a gente vai ficar apertadinho, mas coração de mãe cabe, né? Mas sentindo bem, queira participar, estejam com a gente. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo pelo Face, como estamos fazendo agora. Vamos entrar em sintonia? Fecha teus olhos agora. Para o que está fazendo. Pessoal que está lá fora, para o que está fazendo. Entre em silêncio. Agora é a prece. Agora é a evocação do bem. É a harmonização interna. Então vamos deixar que a prece ensinada por Jesus através da vibração da música já comece o processo de cura, de harmonização e muitas vezes de respostas. Teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento de
seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A espiritualidade tem nos sugerido com alguma constância essa lição de hoje. Se ela volta, porque alguma coisa ainda não foi muito percebida, né? Vamos trabalhar então essa ideia. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência. João, bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usastes para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele que em tudo vê impureza. Compreendei toda a misericórdia infinita do vosso Pai, e não vos esqueçais nunca de lhe dizer, pelos vossos pensamentos, e especialmente pelos vossos atos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Falar o que é difícil, o que é fácil, é muito complicado, né? Estávamos falando de personalidade, temperamento. Então, para alguns, às vezes, a indulgência até é um caminho fácil. Quando é com outro. Quando é consigo mesmo, não. Eu sou capaz de olhar o erro do outro e falar, puxa, a pessoa tropeçou, né? Vamos vibrar por ela? Vamos fazer uma corrente de oração, vamos pedir a Deus que ela tenha força e siga adiante. Mas às vezes, quando acontece no meu coração, que eu dou uma escorregada, porque a gente escorrega, né, gente? A gente escorrega. Posso até não ser perceptível pelo outro, mas no meu coração foi aquele pensamento, aquela ideia fixa, aquela raivinha que se infiltrou e de repente virou uma fúria. Do nada eu tive um petit. Do nada eu perdi a paciência. Não foi do nada. A gente não percebe que vai entrando, água mole em pedra dura. Quando vai ver, a gente também já tem uma situação. Agora, olha só o que ele está falando. Indulgência é tomar cuidado onde a gente só enxerga o mal. E a gente está vivendo isso coletivamente. As notícias proliferam falando somente do lado feio do ser humano. E a gente esquece que a gente está tendo um monte de avanços científicos, sociais, né? Um monte de avanços na área da religiosidade. E a gente esquece de lembrar que o homem também está procurando bem. Só uma coisinha que o Emmanuel fala. Se o mal fosse a verdade absoluta de todo ser humano, ele não nos chocaria. Se o mal fosse a conduta de todos nós, fosse o natural, a gente não ia se preocupar tanto. Mas como ele não é, ele choca. Então ele choca porque a gente já está sonhando com um mundo mais harmônico. Como falamos ainda há pouco. Como eu quero a harmonia, como eu quero a paz, se eu não trabalho lá dentro de mim? Se eu não silencio um pouco a minha cabeça, meus pensamentos? Vamos lembrar São Francisco de Assis? São Francisco era um rapaz muito alegre, é o que contam, né? Era um rapaz muito alegre, muito festivo, conversava com tudo e com todos. Né? Olha a extroversão dele. Né?
Mas quando ele foi convocado para a guerra, e ele ficou muito perturbado com o que ele presenciou, porque a casa dele ele era muito protegido, né? O pai não era rico necessariamente, mas tinha uma boa condição de vida. Então ele era muito protegido das misérias que estavam no exterior, na sociedade. Mas quando ele é convocado, aquilo dá um toque dentro dele que mexe. Mas andando na rua, um leproso pediu um abraço a ele. Vamos lembrar o contexto da época? Os leprosos não eram só pessoas que tinham uma doença contagiosa, eram amaldiçoados. Entende o peso disso? A partir dali, a vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma. Ela não vai ter o aconchego da família, ela vai ser expulsa da sociedade, ela perdeu o emprego, ela perde tudo. Então, ela não é só uma doença, é uma ruína. E aí, no primeiro momento, ele tem aquele choque. A gente tem isso, né? Mas depois, aquele start que ele recebeu vendo a tragédia humana, ele vai lá e abraça. E aí ele pensa assim, olha que bonito. No início, esse beijo parecia amargo, mas depois ele ficou doce. Ele mudou. Abriu mão das coisas e foi viver. Até que na igreja de Damião, ele escuta uma voz. É Jesus falando com ele. Francisco, ergue a minha igreja. Ele pensou naquele momento que era construir uma igreja de pedra. E ele fez, viu? Saiu correndo, juntou pessoal. Com as mãos dele, ele levantou uma igrejinha, que existe até hoje em Assis. Mas depois, ele foi vendo com as necessidades das pessoas que a dor só aumentava. As desigualdades, a violência só aumentava. Que ele entendeu que a igreja não era uma igreja de pedra. É que ele saísse pelo mundo. E ele andava. E falava sobre Jesus. E falava sobre o bem. E propagava. Nós não somos São Francisco de Assis, né? A gente não tem essa força toda de abandonar tudo. E transformar. Né? Até que quando o pai dele chama ele na praça pública. E fala, olha, você está deserdado. Você não é mais meu filho. Ele tira tudo, até a roupa. Fica sem roupa e vai embora. É um rito de passagem, né? Talvez a gente não tenha a força de abrir mão de tudo agora. Mas a gente tem força de abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa que está adoecendo a gente. E doença é isso. Doença é o reflexo da nossa alma no corpo. Então não é o corpo que adoece. É alguma coisa que está sendo limpa. Alguns já estão na regeneração. Está limpando não porque vibra na dor. Está limpando porque chegou a hora de modificar a vibração. Mas muitos de nós estamos na doença porque estamos repetindo uma coisa errada dentro de nós. O que é coisa errada? Coisa que eu já teria condições de fazer melhor e ainda não faço. Lembra que Jesus falava que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis? Então, nós não vamos entrar em associação de recuperação kármica em algo que a gente não está pronto. Então, é algo que a gente já está acordando. Então, que a gente dê passo para frente, não para trás. Estuda o que te incomoda. E por que você reage como reage àquilo que te incomoda. E aí a indulgência vai acontecer no nosso coração. Não só de não ficar vendo o mal na sociedade, mas procurar o bem que está dentro de nós. É o único caminho, né, gente? Senão a gente vai se desesperar com cada notícia ruim que aparecer. E daqui a pouco a gente está em surto. Surto de ansiedade, surto de depressão, surto de fúria, né? Surto de medo. A gente vai estar contaminado. Jesus esteja no coração. Obrigada pela presença de todos. Vamos começar o nosso dia? Nos ajude, tá bom? Alguns vão estar aqui recebendo e outros vão estar doando. Não é assim a lei? Então entra na vibração que Jesus realmente nos encaminha a vida, uma vida melhor. Eu não solto o microfone, né? Que horror. Um ótimo dia.